Bom, Não é o Rodrigão, mas é todo seu. eu vou ficar para lá e para cá, mas eu vou tentar não atrapalhar a sua concentração. Tá. Tá certo? Você quer que eu olhe para as câmeras? Você não precisa necessariamente ficar olhando para a câmera, você fica à vontade. Então. Você sabe que você vai ter essa câmera focando em você, vai ter essa câmera focando em você. Mas é como se a gente estivesse batendo um papo naquele programa de entrevista que o Jogo viu lá atrás, que o cara falava conversando com o grupo que estava tocando. Entendi. Você fica bem à A vontade. folha que ela fazer uns vídeos assim, né? Mas Tá falando por nada Isso e a câmera tá pegando tudo. É como se tivesse um grupo de pessoas aqui dentro, e você está batendo um papo e está conversando com essas pessoas, entendeu? Beleza. Janone, pelo amor de Deus, deixa eu me mexer aqui atrás. Não, já vou botar pra lá. Não, você não vai para lá, você vai participar da entrevista, que é importante para ele ter mais alguém para conversar. Mas não, eu vou participar da entrevista. Claro, mas nós vamos estar conversando aqui, aí de repente se você tiver uma pergunta, você pode fazer porque não vai estar no texto, eu vou editar. Você fica à Para vontade. ver se fugiu alguma coisa do. Isso, aí você no meio da conversa, você Vem ser o presidente do PSL? É, pareceu o presidente do PSL. Ah, rapaz. Imagem é tudo, né? Vamos lá? Então, assim, eu vou seguir os tópicos que a gente pegou, tá? Então, eu vou fazer uma pergunta, você vai falar à vontade, depois a gente pula para outra e aí depois eu vou editar isso, tá? Fechou. Então, vamos lá. Brincadeira, o PT tinha que passar aqui para você não Ficou sabendo. Vai ter que isolar mesmo. Eu vou pegar ele separado, é mais fácil. Beleza, eu vou deixar ele aqui, daqui a pouco eu ligo. Você não precisa ligar para isso, não precisa esquentar com isso, você pode bater na mesa, você fica à vontade. Mas é bom olhar. Olho no olho. Vamos lá. Rodrigo, vamos conversar agora sobre como nasceu o movimento conservador, tá? Você comentou que ele veio do movimento de direita paulista, né? E depois passou a ser direita São Paulo e agora o movimento conservador. Coloca nesse contexto, por gentileza, o Olavo de Carvalho e aquela história toda que a gente conversou. Bom, o movimento conservador de Araraquara, ele só existe graças a algumas personalidades que apareceram aí fora do que o estamento burocrático brasileiro propunha para a população nos meios. Deixa eu só interromper um minutinho só, Nós vamos mudar o formato, tá? Um pouquinho só. Você acha que ele precisa impor mais? Não, você não está natural, tá? Está engessado. Então, É câmera. eu sei, por isso que eu parei. A live é mais fácil, né? Porque Não, eu já sou eu. Mas isso aí é o seguinte, nós vamos bater um papo, tá bom? Beleza. Eu vou inverter a posição. outra coisa, Milton, Não, pode deixar, quer ver? Deixa aí. Vamos tentar de novo. não, eu acho que antes, acho que você pode fazer algumas perguntas, quebra gelo, depois você entra na. Não, eu vou fazer diferente, você tá. Mas assim, nós estamos ouvindo, participando, mas fala para a câmera. Tá. Não, esquece a câmera. E outra, você vai. A sua voz vai aparecer na pergunta? Não vai. Não, mas como não? Você está gravando para o jornal impresso ou para a TV? Deixa eu trabalhar. Sim, eu quero fazer. Já não, eu vou fazer uma árvore. Eu vou explicar que vai entrar o Rodrigo falando sobre o. Aí vai entrar, assunto tal. Aí entra ele falando, entendeu? Eu vou fazer como se fosse um jornal nacional. Entendi. Eu vou mudar o contexto. Nós vamos bater papo, legal. como se for, entendeu? Eu vou mudar o posicionamento. Então você vai olhar para o meu. Aí nós vamos conversar. É mais fácil. Nós vamos conversar. Vamos bater papo. É melhor porque eu não posso olhar para isso. Entendeu? Aí você fica, tem uma câmera lá, Não, você vai olhar para o entrevistador.
Entendeu? Relaxa, que aí agora mudou tudo. Agora vai. Posso colocar um pouquinho para frente? Só? Não, fica tranquilo, só colocar um pouquinho para frente, ó. Só assim para mim não bater nele. Ó. Tá, ele está centralizado. Quer vir ver? Não, ele está centralizado. Fala para mim o que a gente estava conversando sobre a questão do movimento conservador. Você falou que mudou, né? Eu sei que tem toda aquela história sua lá de trás que a gente já vai abordar já. Mas, por exemplo, você integrava o grupo do Direito a São Paulo, né? E esse Direito a São Paulo virou o movimento conservador porque hoje ele é nacional. Sim. Por que mudou? Porque foi aumentando a demanda. Em 2016 era o movimento Direita Paulistana, o foco era dar uma representatividade para os conservadores da cidade de São Paulo, mas devido à expansão que esse movimento teve, principalmente nas redes sociais, eles entenderam que poderiam estar ajudando outras cidades do estado. Então deixaram de ser Direita Paulistana para se tornarem Direita São Paulo. O movimento se consolidou no estado, hoje tem aí 50 núcleos e mais de 1.500 membros, e pessoas de outros estados pedindo para que o modelo criado pelo Edson Salomão possa atuar também em outras partes do Brasil. Então, para que haja uma representatividade das ideias, daquilo que está no regimento interno do Direito a São Paulo em outros estados do Brasil, foi necessária uma modificação do nome para Movimento Conservador. Certo. Agora, veja bem, qual a ligação que o Olavo de Carvalho tem com o movimento conservador, com o Direito de São Paulo? Tem alguma ligação ou é ideológica? Sim, assim, as pessoas costumam, rotular os conservadores de que eles são olavetes, que o Olavo é nosso guru, mas na verdade o que a gente entende é que o Olavo de Carvalho é uma voz que clama no deserto, que inclusive tem publicações aí de décadas denunciando tudo o que aconteceu no nosso país, e tudo com muita coerência, com muitas fontes, com referências bibliográficas gigantescas, e não tem como a gente não dar razão para ele. Então aquele slogan no meio conservador famoso, que o Olavo tem razão, nós compactuamos com ele. Ele ajudou a mostrar para nós brasileiros a riqueza que existe no nosso país, tanto na nossa história como na nossa cultura, e o que estava acontecendo para que tudo isso fosse perdido e destruído. Um projeto aí diabólico, posso dizer, ditatorial, que estava sendo encabeçado sim por Luiz Inácio Lula da Silva e outras lideranças aí da América Latina. Então essa denúncia que ele fez e o recado que ele dava, por meio das suas transmissões ao vivo no YouTube, pedindo para que as pessoas se conscientizassem disso e lutassem para o resgate do alicerce da civilização ocidental, que é a moral judaico-cristã, o direito romano e a filosofia grega, que isso começasse a ser defendido pela sociedade brasileira. Então, essa é a importância, essa é a base do movimento conservador, e por isso que o nosso ativismo destoa até mesmo de alguns partidos considerados de direita, algumas lideranças de Araraquara. É porque nossa atuação ela é consciente, ela é inteligente. Perfeito. Desculpa ter dado sinal, porque só para a gente avançar, eu preciso disso. Araraquara aos poucos, tá? Eu preciso disso. Então, veja bem, essa pergunta, agora vem uma outra pergunta. Existe um movimento, no caso do Estado de São Paulo, o Eduardo Bolsonaro assumiu a presidência do partido de São Paulo, Qual o alinhamento ideológico, alinhamento político, pensamento político, vamos falar assim em termos de ideologia, para não ficar preso na ideologia, como você mesmo colocou, que não existe essa ideologia determinante, é determinada. Mas qual o alinhamento político dentro desse novo pensamento que o Eduardo Bolsonaro tem, digamos, com o Edson Salomão em São Paulo? Bom, eu posso dizer aí que 99% o que o Eduardo Bolsonaro ele luta, agora como deputado federal, quem sabe, daqui a alguns meses, embaixador dos Estados Unidos,
é aquilo que o Direita São Paulo defende e agora o movimento conservador. Então, a questão da defesa, né, dos valores cristãos, da filosofia clássica grega, valores que deram aí uma estrutura, né, para o direito romano, que é a questão do direito à propriedade, a liberdade individual, o pensamento individual, ele estar acima do coletivo. Então, todas essas visões, esses valores que o Direito de São Paulo, o movimento conservador, ele acredita, o Eduardo Bolsonaro tem lutado. E, inclusive, né, cabe ressaltar aí o destaque internacional que o Eduardo Bolsonaro tem tido, reconhecido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, porque esse é o trabalho que ele tem feito, né, uma quebra de hegemonia do atual establishment, né, que queria esse projeto global, né, de tornar o mundo melhor, criando políticas utópicas no nosso entendimento, né, que tem dado espaço para pequenas ditaduras, né, hoje no Brasil veladas, onde cerceia a liberdade de opinião, de expressão, né, e o indivíduo ele se torna um mero agente, um mero fantoche do Estado. Então isso daí é o que nós não queremos, né, tanto o movimento conservador como o Eduardo Bolsonaro. Ele não é um mero parlamentar, né? O PSL que ele busca trazer para o estado de São Paulo não é um PSL fisiológico, que está apenas querendo ocupar cargos, querendo pegar cadeiras. Não, quer mudar a consciência, ou melhor, resgatar aquilo que sempre foi o norte do Brasil e que se perdeu aí nas últimas décadas. Então, veja, a mudança do diretório, da executiva estadual do PSL não é só uma mudança de nomes, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de filosofia, inclusive. Então, a pergunta fica, que eu quero te fazer agora. Durante o processo eleitoral, como o Bolsonaro decolou assim, rapidamente e já pegou, já abraçou tudo aquilo, a população abraçou o que ele falava, porque os pensamentos, o raciocínio, os desejos eram iguais, né? Houve a necessidade de se politizar, vamos colocar assim, os partidos, porque pegou o PSL era um partido de aluguel, né, era um partido pequeno, e no caso do Estado de São Paulo entregou o comando para um político tradicional até, porque já é deputado há muito tempo, e esse político entrou em contato com homens de confiança dele e entregou o partido para esses homens de confiança. E isso agora está sendo mudado. A mesma coisa que aconteceu lá atrás, destituiu-se todas as executivas do PSL e nomeou-se executivas novas, com pessoas de confiança, alinhados politicamente com a política tradicional, vamos dizer assim. Agora o Eduardo Bolsonaro chega e destitui todo mundo de novo e coloca outra vez, e nomeia outras pessoas, outras executivas, alinhadas com esse pensamento todo que a gente colocou agora. Então, me diga, agora me fugiu o raciocínio que eu estava colocando, desculpa. Então, essa troca, ela é um rompimento com o que está acontecendo nas cidades. O PSL, a executiva estadual do PSL vinha recebendo alguns contatos dos municípios de pessoas que votaram no Bolsonaro e não estavam envolvidas politicamente com o partido, apontando, por exemplo, o fulano que está no partido é ligado ao político tal. O PSL recebeu algum tipo de contato dessa natureza em São Paulo? Bom, desde que o Eduardo Bolsonaro assumiu no dia 6 de junho, as pessoas se sentiram mais à vontade, conhecendo o alinhamento ideológico do Eduardo Bolsonaro com o conservadorismo, de começarem a fazer relatos de presidências, de executivas municipais que estavam nas mãos de pessoas ligadas a outros líderes de partidos que tinham uma atuação política mais alinhada à esquerda. Então, houve uma manifestação popular, cartas foram encaminhadas por essas pessoas de diversas cidades. Tanto é que houve aí uma mudança nas executivas de 28 cidades. Não foi só Araraquara que teve uma nova nomeação de presidente, uma nova nominata, né? Tiveram outras aí também. Então, o compromisso do Eduardo, como ele deixou bem claro na data onde ele fez a inauguração, né, da sua presidência, o PSL estadual de São Paulo, ele passará a ter uma visão conservadora, né?
ideologicamente, ele pautará os valores que o conservadorismo propõe. Perfeito. Aqui passou por Araraquara no sábado o deputado federal Júnior Bozella, né? Ele que apareceu nas notícias aí envolvido com um movimento protagonizado por ele e pelo Alexandre Frota, que tentaram evitar com que o Eduardo Bolsonaro assumisse o comando do partido em São Paulo. E o Bozella passou por aqui e disse que se continuar esse debate, que o partido não vai ganhar a eleição. O que o Bozella representa hoje dentro do partido em São Paulo? Bom, o Bozella teve a sua expressividade na cidade de Araraquara, né, o PSL, que estava sendo dirigido pela antiga presidência, fez um trabalho, inclusive, para que ele fosse conhecido aqui na cidade. Ele tem realizado um trabalho aqui na nossa região também, e ele tem a sua importância, assim como o seu cargo possui, né, dele representar o povo, mas o Júnior Bozella, ele já, em outras oportunidades, né, ele já mostrou que o posicionamento dele, né, ele independe de Jair Bolsonaro, até porque ele entrou antes de Jair Bolsonaro no PSL. Isso é legítimo, isso é democrático, né, a gente tem que reconhecer. Então, ele tem a sua forma de fazer política, ele tem a sua forma de trabalhar, isso tem que ser respeitado, né? E o Eduardo Bolsonaro agora, ele como presidente do diretório estadual, ele está propondo uma nova forma de realizar esse trabalho. Então, o que a gente pede, né, é que tanto o Júnior Bozella quanto qualquer outro parlamentar, né, que represente o estado de São Paulo, ele colabore com a diretoria estadual do PSL para que possamos realizar um trabalho de fato que ajude a mudar essa política. Estamos com Jair Bolsonaro, estamos com as pautas do governo dele, não abrimos mão disso, e é interessante que todos os parlamentares do partido do presidente trabalhem em conjunto com ele e não realizem rachas, não realizem divisões internas que venham desestabilizar esse governo, que venham prejudicar, né, seja executivas estaduais ou municipais. Rodrigo, agora focando um pouco na cidade de Araraquara, o PSL de Araraquara tinha ligações, tinha entre seus membros pessoas que já tinham sido do MDB, do PMDB, né, pessoas que tinham história política alinhada ao Marcelo Barbieri, isso era fato, né? Inclusive eles estiveram no evento do MDB agora recentemente e o Imparcial publicou, né? Essa mudança, vocês assumindo o partido agora, passa a ser uma mudança de postura, inclusive, e de política. A partir de agora é essa política do PSL em Araraquara. Então veja bem, vocês têm um desafio, que é construir um partido, que é construir a militância, que é construir a chapa de vereadores, que é construir o partido e preparar ele para as eleições do ano que vem, né? Isso é um desafio enorme, porque nós estamos na cara do gol, né, vamos dizer assim, os 45 minutos do segundo tempo, falta a prorrogação, né? Como o PSL, como você enxerga a eleição municipal de Araraquara? Porque para o ano que vem nós temos aí o Edinho, que é um nome forte, um nome consolidado, a esquerda está consolidada em Araraquara, é forte em Araraquara, talvez seja um dos últimos grandes redutos eleitorais do PT organizados e eleito do país, né? E nós temos o centro consolidado, com o Marcelo Barbieri sendo hoje o maior líder do centro, porque o Dimas se afastou da política, embora tenha muita influência ainda. O que se espera da eleição do ano que vem? Pode ir para o pau, por exemplo, Edinho contra um monte de gente, como pode ir o Edinho contra um candidato dessa frente única, tal frente única que eles estão colocando da oposição. Como que o PSL pensa em lidar com essa situação no ano que vem? PSL contra o PT contra um candidato único, por exemplo, ou o PT contra vários candidatos a prefeito e o recorte, tudo que isso representa. Nessas duas situações diferentes, como o PSL agiria? Bom, atualmente, o desafio nosso, e eu vou sempre bater nessa tecla, não é vencer eleições, não é ocupar cadeiras, seja do sexto andar da prefeitura, sejam as do legislativo. O que aconteceu nas eleições de 2018 foi atípico.
a forma como o Bolsonaro ganhou, a forma como o Bolsonaro se projetou nacionalmente, com pouco dinheiro, com pouco tempo de televisão, mostra um recado da população brasileira para a atual política. E eu acredito que os partidos ainda não entenderam isso. Eu tenho visto estratégias de marketing tentando ler o que aconteceu em 2018, com as mesmas ferramentas do passado. Não entenderam ainda o que aconteceu nessas eleições. E o PSL de Araraquara não vai cair no mesmo jogo. Não usaremos as mesmas ferramentas que no passado foram importantes para candidatar, eleger vereadores ou prefeitos. O nosso trabalho inicial vai ser um trabalho de base. É um trabalho mais empático. Vamos querer ouvir os araraquarenses. Queremos ouvir os 63% de eleitores que no segundo turno deram um voto de confiança para Jair Bolsonaro. Esse será o primeiro trabalho nosso. O PSL pensa em eleger uma bancada, em tentar pelo menos ter um representante dentro da Câmara Municipal para poder, nos 4 anos, fazer a política do presidente dentro da Câmara Municipal de Araraquara? Nós queremos encontrar pessoas que entendam a importância desse trabalho de representatividade dos anseios da população para colocar no legislativo. Se encontrarmos essas pessoas, queremos sim que elas representem nas eleições de 2020. Chapa, montar um candidato a prefeito. Candidato a prefeito, por exemplo, seja ele Coronel Prado ou outro nome, né? Não estamos discutindo nomes aqui. O PSL pensa na estratégia, por exemplo, de ter um candidato a prefeito para que dê essa opção de voto para o eleitor araraquarense, porque esses 60 e poucos % que votaram no Bolsonaro deixaram claro que estão com o saco cheio da política e do político que está aí. Né? Eles votaram no Bolsonaro porque o Novo estava defendendo de fato posições políticas que não se via. Ele falou coisas que pouca gente teve coragem de falar nos últimos anos, né? Que foi defender aquela questão, por exemplo, que nós vamos entrar daqui a pouco, né? Da divisão de sociedade em grupos. Né? Mas essa coragem que ele teve, por exemplo, se a gente for enxergar o que se vê para a eleição do ano que vem, não tem ninguém, né, que represente esse ideário, vamos colocar assim, né, esses valores na eleição. O PSL pensa em lançar, em que circunstância, em que cenário o PSL pode pensar em ter um nome para poder puxar esse voto, da opção desse voto, né? Eu não sei se eu vou frustrar as expectativas dos eleitores conservadores, mas eu entendo que no momento a gente ainda não pode lançar nenhum nome, não podemos falar algo em relação ao executivo. É claro que nossa vontade seria colocar algum prefeito, algum nome que representasse esse ideal. Então, nós ainda não podemos falar nem que a Executiva Municipal decidiu lançar o prefeito ou que não lançará. Se coligará com outros partidos, fará chapa única. Então, nós ainda não podemos determinar nada. Nós queremos fazer um trabalho de base e acreditamos que existe a espontaneidade, né, que elegeu Jair Bolsonaro em Araraquara. O povo de Araraquara, ele é conservador, já tem nomes que eles desenham, que eles têm sugerido, mas nós queremos primeiro ouvi-los, entender melhor o que está acontecendo para depois tomar uma decisão. Eu não posso, né, eu entendi a questão de se em um determinado cenário houver o PT e uma fragmentação de outros candidatos, o PSL como vai se posicionar, nós ainda não podemos dar uma resposta. Tá? O foco nosso hoje é a base. Perfeito, formar um partido, formar um partido de baixo para cima. Deixa eu te falar uma coisa, porque essa pergunta seria a condição de dar uma opção ao eleitor. Né? A outra pergunta é a seguinte: o PSL antigo, eu digo, essa diretoria que estava aí até há pouco tempo, né, essa executiva que estava aí até há pouco tempo, eles deixaram claro no evento do MDB que eles estavam abertos a negociar, eles estavam abertos a conversar. E quem estava lá naquele dia eram pessoas
da história política recente de Araraquara, dos últimos 25 anos, estava todo mundo lá, né? Então, por exemplo, a Edna Martins, ela foi candidata a prefeito 2 vezes, uma pelo PT, a outra pelo PSDB, né? O Marcelo Barbieri foi candidato a prefeito N vezes e foi prefeito 2 vezes. Todo mundo conhece o alinhamento político dele, o caminho dele, né? O Coca, né? O Nino, o Pedro Battistini, todo mundo que estava lá aquele dia, né? Como fica o PSL novo, na sua executiva, com relação a essa política de aceitar, sentar e conversar com esses atores políticos da cidade? Bom, eu acredito que será importante dialogar, né? Não há possibilidade de, na política, a gente manter um purismo ideológico a ponto de se isolar, né? De diálogos com essas figuras, mas o que ficará claro é que cada um ele será posicionado da forma como se coloca para a população. Então, por exemplo, Edna Martins, nós não pegaremos o nome de Edna Martins e colaremos na direita, porque quando ela foi vereadora em 2015, por exemplo, na Câmara Municipal, ela trouxe uma professora para ensinar ideologia de gênero para os professores da rede pública municipal de Araraquara, né? Marcelo Barbieri foi ex-militante do movimento revolucionário, de 8 de outubro. Então nós temos que deixar bem claro, né, quem são cada um desses figurantes. Então, nós vamos dialogar? Iremos, deixando bem claro o que é direita, o que é esquerda. Não faremos um trabalho de unir forças, porque nós temos bem definido qual que é o nosso trabalho. É combater ideologia de gênero, é combater a apologia a drogas, ao aborto e desmascarar todas as falácias que a esquerda veio trazendo aí, que corrompeu a nossa sociedade. Então nós não podemos ignorar isso e tornar o PSL apenas um partido fisiológico e querer apenas tirar o Edinho do poder, porque nós podemos colocar uma pessoa pior, né? Então nossa preocupação não é meramente tirar o Edinho das eleições de 2020 ou que ele perca nas eleições, mas que entre alguém que legitimamente possa representar o eleitorado conservador de Araraquara, que é a maioria. O PT, ele é um partido muito organizado, muito bem organizado. Demorou 20 anos para construir o caminho dele e viabilizar a esquerda no país como está viabilizada hoje, né? Forte como está. E ele fez isso seguindo as cartilhas mesmo, né? Formou grupos dentro da sociedade. Então é o grupo do movimento negro, o grupo do movimento feminino, o grupo do movimento LGBT, e assim foi, do sem terra, sem teto, né? E ele transformou esses movimentos em grupos profissionais, porque eles são profissionais de fazer política dentro desses movimentos, né? E eles têm vida própria, vida orgânica própria, elegem deputados, elegem políticos dentro desses segmentos. Como o PSL enxerga isso? Isso é um modelo de sociedade que pode dar certo? Ou é a separação da sociedade em grupos e acaba transformando esses grupos em criar situações de constante conflito dentro da vida social das pessoas que não fazem parte de grupo nenhum, entendeu? Que são só cidadãos. Como você vê isso? Bom, eu acredito esse modelo de política, né? Sim, esse modelo do PT, hoje, ele é favorável à mentalidade que tem permeado na sociedade de um modo geral, não só em Araraquara, mas no Brasil, que tem tornado os indivíduos passivos de atuação na política, de cumprimento dos seus deveres, e tem terceirizado essa responsabilidade, tem entregado nas mãos do Estado. Então você tem uma sociedade que talvez por desgosto, talvez por não acreditar na política, deixa de se envolver, deixa de discutir, deixa de fiscalizar, e você tem um partido que tem uma cartilha, tem um projeto de dominação de poder que ensina que você tem que ocupar esses espaços e tem que realizar esse trabalho que a sociedade está deixando de cumprir. Então, assim,
projeto do PT, hoje, ele é perfeito para a sociedade que está com a mentalidade de que é o Estado quem tem que realizar tudo. Qual que é o desafio do PSL? É resgatar os valores que norteavam a sociedade antigamente, que tornaram pequenos vilarejos em grandes civilizações. E quais eram esses valores? O primeiro é o da liberdade do indivíduo. Você reconhecer que o indivíduo, né, isso nas grandes democracias, como a democracia de Atenas, que eles têm o seu papel, eles têm a sua importância na sociedade e que eles contribuem para que essa sociedade ela possa eleger representantes que venham atender anseios daquela região, daquela civilização, daquela comunidade. Então isso daí já se perdeu. Hoje você vê muito o PT falando de democracia, mas como que é a democracia deles? É uma democracia que só atende os anseios da cartilha. Eles estão pouco se lixando ao que a sociedade espera. E como que a gente pode reverter isso? Começando a ouvir a população e falando para ela que o protagonismo da mudança política não está no partido, não está no governo, está nela. Enquanto ela não fazer o trabalho dela, digamos que é um trabalho simples, de arrumar a própria cama, de limpar a própria casa, depois cuidar da própria calçada, depois se organizar no bairro para resolver os problemas de uma rua, de uma praça, enquanto ela não entender que é ela a protagonista para tornar a cidade grande, para tornar um município forte, nós continuaremos arraigados a essa política assistencialista, a essa política serviçal do PT, né, que coloca aí os seus soldados que estão prontamente dispostos a defender Lula, a defender Edinho, fechar os olhos para a corrupção, fechar os olhos para as mamatas, né, e fazer essa política nos bairros, garantir o eleitorado para que todo ano perpetue esse partido no poder. Então esse é o nosso desafio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro disso que você está falando, você questiona a política adotada pelo PT dentro da cartilha dele, né, de dividir a sociedade em grupos. Você defendeu que a sociedade é uma coisa só e que todo mundo tem que estar junto para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mas sem dividir ela por grupos, é isso? Eu sou contra privilégios. Tipo assim, movimento negro, você acha que é legítimo o movimento negro? De forma alguma. Bom, eu sou aqui um pardo, né? Sou morador de periferia, sou pobre e o PT não me representa. O PT não faz políticas pensando em mim, né? Então é uma farsa, é uma hipocrisia, tudo isso que existe com um claro objetivo, projeto de dominação. Você divide, segmenta para conquistar. O que eu acredito? Eu acredito nos direitos universais, nos direitos que todo ser humano é livre, que todo ser humano ele tem a liberdade para conquistar o que quiser, para fazer o que quiser da sua vida, mas esse ser humano, ele também precisa cumprir regras. Então a gente vive hoje numa política onde você privilegia o negro, por exemplo, por conta da sua cor, e caso ele cometa algum delito, existe uma política de direitos humanos que adoça uma pena para ele, alivia uma condenação pela sua condição, simplesmente por ser negro, ou por ser pobre, ou por ser homossexual, ou por ser mulher. Então você não dá uma liberdade, uma igualdade de direitos a todos. Você classifica uma pessoa como mais privilegiada, outra como menos privilegiada, e por estereótipos, não por ações, não por atitudes. Eu sou a favor de que todos sejam considerados perante a lei iguais, independente da sua realidade social, independente de ser pobre, ser rico, ser branco ou ser negro, hétero ou homossexual, homem ou mulher, todos respondam igualmente, seja presidente, seja um cidadão comum. Essa é
Esse é o pensamento, é um pensamento que não é um novo pensamento, né? É um pensamento que muita gente divide com o PSL, mas esse é o pensamento que o PSL coloca hoje como opção à ideologia que o PT vem colocando há décadas no Brasil. Então, veja bem, pode-se dizer que nasceu um novo PSL de um novo pensamento, que existe um pensamento, não é um partido fisiológico, é um partido que traz esse pensamento de sociedade, essa ideia de sociedade, para colocar como opção ao eleitorado. É isso? A gente considera isso novo porque há muitas décadas se perdeu essa essência, não se fala mais. Mas se a gente olhar, por exemplo, para a fundação dos Estados Unidos, né, para a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a gente vai ver que foram esses valores que tornaram esses países grandes. Os Estados Unidos é a potência que não é porque explorou, não foi porque fizeram um projeto de dominação, de escravidão, nada disso. Foi porque eles se pautaram nesses princípios, de que todos são iguais, todos têm direito à liberdade, direito à felicidade. Então, é o país mais democrático que nós temos no mundo, é o país mais livre que nós temos. Tanto é que você não vê pessoas querendo sair do Brasil para ir para Cuba, para ir para Venezuela. Você vê pessoas indo para os Estados Unidos, inclusive vereadores do PT, né, daqui da nossa cidade, quando vão fazer viagem, não vão para Venezuela, vão para Nova York. Por que será? Podemos dizer, então, que o novo PSL que está chegando, alinhado a esse pensamento de sociedade, está se apresentando agora, então, como o verdadeiro antagonista ao PT. Esse é o pensamento de sociedade. Pode-se dizer que esse é o PSL que está chegando agora e que está sendo renovado com essas alterações que foram feitas nas executivas. O desafio de vocês agora é construir um partido forte baseado nessas ideias, nesse pensamento de sociedade, para fazer frente à esquerda brasileira no futuro próximo. Exato. É isso que a gente pode entender. O que nós queremos, o nosso desafio é o resgate de valores. Nós queremos que hoje a sociedade, que é influenciada pelos meios de comunicação, elas entendam que muitas das coisas que são passadas por elas, pelas rádios, pela televisão, pelos jornais, são coisas produzidas, são coisas artificiais. Nós queremos mostrar a essência, o que torna uma sociedade livre, o que torna uma sociedade grande, independente. E a principal coisa é a liberdade individual. É você tirar o Estado do protagonismo, é você deixar de lado o governo e colocar as pessoas. Essa é a essência do conservadorismo. Ser conservador não é defender elite. Ser conservador é você defender o seu direito de pensar, o seu direito de se expressar, o seu direito de fazer suas escolhas de acordo com ordens, com regras que não venham interferir na liberdade do outro. Simplesmente isso. Nós não queremos mais aquela ideologia onde você se enquadra em um coletivo e um representante desse coletivo vem e dita regras do que você tem que pensar, o que você tem que fazer. É isso que nós queremos acabar no Brasil. O Bolsonaro ganhou a eleição dando início a um movimento que não se enxergava no meio político brasileiro tradicional, né? E no meio político brasileiro dos anos de 88 para cá, digamos assim. Ele foi o novo porque ele veio com esse ideário todo, com essa colocação que você está falando agora. O que aconteceu então? Ele ganhou a eleição, mas ele não tinha uma representatividade partidária, política, de pensamento incrustada na sociedade. É isso que o PSL está trazendo agora. Vocês estão operacionalizando, partidariamente falando, o ideário que levou Bolsonaro ao poder. Ou seja, está nascendo o PT da direita, vamos dizer assim, para enfrentar o PT, vamos dizer assim, para bater de frente e ter a possibilidade de continuar a construção do que nasceu com a eleição do Bolsonaro. Caso contrário, se não tivesse essa base eleitoral, o Bolsonaro ia ser uma ave que passou e foi embora e morreu o movimento. Bom, o PSL, ele não é uma ideologia, né? Então a gente não considera ele um PT de direita, porque o PT ele tem uma cartilha para seguir, né, com regras. E o PSL ele faz exatamente o oposto. Então, por exemplo, o PT ele defende o Estado máximo, né? Ao máximo que puder o governo interferir na vida do indivíduo, ele
fará. O PSL agora de Araraquara defenderá a autonomia do indivíduo, a liberdade. Então, se for o caso, né, dando um exemplo, onde isso daí se reflete num governo municipal, diminuição de carga tributária, diminuição de imposto, mais liberdade para micro e pequenos empresários, mais liberdade para o trabalhador que quer abrir o seu próprio negócio. Então, para fazer isso, você tem que diminuir carga tributária, você tem que incentivar o indivíduo a querer possuir coisas, a querer conquistar, a querer ter propriedades, a ter bens. O PT abomina você querer sair da condição de miséria, da condição de assistencialismo. O PSL, ele quer que você enriqueça, ele quer que você lucre, porque quanto mais dinheiro você tiver, com certeza você empregará mais pessoas, com certeza você tirará mais pessoas da situação de vulnerabilidade e dará para elas uma oportunidade de, por meio do emprego, conquistarem os seus sonhos e melhorarem de vida. Então, nós somos a favor da liberdade de pensamento. O PSL de Araraquara defende uma autonomia na liberdade de pensamento. O PT, ele tem uma cartilha, você não pode fugir dessa regra, você tem que falar aquilo que foi desenvolvido nas universidades públicas federais, que estão aparelhadas pelo comunismo, pelo socialismo, de muitos professores universitários, pensadores, filósofos, enfim, políticos. Então, nós somos antagonistas. Tudo que o PT representa, as ideias coletivas na representatividade, por meio, né, de coletivos de negros, gays, mulheres, nós somos contra. Nós estamos defendendo o indivíduo como protagonista. A Maria, o José, o João, a Joaquina, todos eles têm um pensamento único, todos eles têm uma forma de pensar individual e eles têm que ser respeitados. Não podemos querer pegar coisas do passado, criar narrativas para enquadrar eles em alguns grupos ou alguns segmentos, porque eles têm a sua história, isso tem que ser respeitado, isso não tem que ser modificado para que se enquadrem em um coletivo ou em um grupo ou em um pensamento revolucionário. Então o PSL, ele não é um PT da direita, porque ele está fazendo o antagônico a isso, né? Tanto é que se o PSL na esfera federal conseguir sucesso nos municípios com essa proposta de Jair Bolsonaro, nós teremos mais liberdade e dificilmente, posso dizer impossível, um outro ditador ou um outro partido terá condições de fazer o aparelhamento, um projeto de dominação igual fez o ex-presidente que hoje está preso, Luiz Inácio Lula da Silva. Rodrigo, agora nós vamos falar de você, né? Rodrigo Barbosa Ribeiro, né? Nascido em Diadema, São Bernardo do Campo, morou em São Bernardo do Campo, veio para Araraquara em 1997, tem hoje 28 anos de idade. Formado em propaganda e marketing, fazendo pós-graduação em ciências políticas e administração pública, né? A gente está em 2019, né? Você começou a militar em movimentos populares, digamos assim, aleatoriamente, vamos dizer, quase que aleatoriamente, impulsionado por um movimento nacional que aconteceu em 2013, quando todo mundo do Brasil inteiro foi para a rua, de norte a sul, com uma bandeira de transporte público. Quer dizer, na verdade, aquilo não justificava tanta gente na rua, né? Aquilo foi uma demonstração pública de que a população estava com o saco cheio do modelo político, da política, dos partidos e dos políticos. E os políticos se encastelaram em Brasília, fingiram que não era com eles e brincaram de fazer uma mini reforma eleitoral e tocaram a vida como se nada tivesse acontecido, achando que depois o movimento iria se esgotar e as pessoas iriam voltar para dentro de casa. E isso resultou na eleição do Bolsonaro em 2019. Conta a sua vidinha para a gente de 2013 para frente, quando você passou de 97 para cá, né? Onde você foi morar, a história da tua mãe, do teu pai, né? Que se separaram no começo dos anos 2000, onde você morava, a sua história de vida, para a gente entender melhor isso tudo. Em 97 você veio para Araraquara. Bom, eu vim para Araraquara porque eu morava em São Bernardo do Campo, em um barraco, né, de madeira, em um morro, né, conhecido hoje como Ferrazópolis, em São Bernardo do Campo, e minha mãe, ela tinha um sonho de poder criar os filhos dela num lugar onde pudéssemos ter mais segurança.
Então, nós viemos para Araraquara, né? Minha mãe comprou uma casa aqui. Vocês tinham parentes aqui? Como vocês eram? Não tínhamos nada, não tínhamos parentes, não tínhamos ninguém. Ouvíamos falar muito bem da cidade de Araraquara e conhecíamos, né, da igreja que minha mãe frequentava, uma pessoa que nos trouxe para cá e fez a proposta de trocar, né, a casa. E aí minha mãe acabou aceitando isso. Fomos para o Adalberto Roxo, né, numa casa simples, uma edícula, sem muro, né, moramos lá por cerca de 15 anos e era uma rua que não tinha asfalto, né, e em 98 eu já comecei a acompanhar a política e desde criança já via o embate aí, Edinho e Marcelo Barbieri, e nunca gostei do Edinho Silva, né, o Marcelo Barbieri até um tempo me enganou, mas hoje me engana mais. Mas eu não gostava do Edinho Silva, então, porém minha mãe, ela acabou se associando mais com o PT, né, caindo no discurso assistencialista, inclusive fez campanha para o Nascimento, fez campanha para o Edinho Silva, se filiou ao PT, né, mas desfiliou em 2013. Eu acompanhava tudo, né, como uma criança, entrando para a adolescência. E a sua família fez uso, inclusive, do Bolsa Família? Fez uso do Bolsa Família, né? E em 2012 eu entrei na faculdade, né, de Propaganda e Marketing pelo ProUni, tá? E antes que algum petista fale, né, que eu devo alguma coisa para o Lula... É uma política pública. E outra, política pública paga com os meus impostos, né? E paga com os impostos dos cidadãos. Se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, com certeza eu entraria pela porta correta, né? Infelizmente, eu presenciei, inclusive cursando, né, o curso de administração, a falta de meritocracia que esse programa ele produz, porque você vê pessoas entrando simplesmente pela sua condição social, pela sua cor, e enquanto outros, né, os pais têm que pagar, têm que se esforçar para conseguir lá todo dia pagar mensalidade para ter alguma coisa, né? E muitos dos que ganhavam não tinham mérito, não tinham condições intelectuais para conseguir dar andamento no curso, né? Sejamos honestos, mas enfim. Então, assim, eu acompanhava a política. Em 2012 eu já tinha uma certa desenvoltura para eu trabalhar com vendas, né? Trabalhei no comércio durante 3 anos no segmento de calçados. Trabalhei na Chico Calçados, trabalhei na Adgasp, na Passarela, entre outras lojas aqui do comércio, e nelas eu pude ter mais desenvoltura, desenvolver uma comunicação com as pessoas, fui aprendendo cada vez mais a gostar da cidade de Araraquara, estabelecer contatos, né? Quando eu fiz o curso de Propaganda e Marketing, eu também tive a oportunidade de estagiar na Heineken, na área de relações corporativas, e ali foi onde eu saí da área de vendas e comecei a querer atuar mais no marketing em si, na área de relações públicas, e foi um aprendizado, uma escola para mim, que hoje, inclusive, eu posso falar para você que me ajudou a desenvolver estratégias políticas aí em apoio a Jair Bolsonaro, e eu utilizo muito do que eu aprendi, tanto na faculdade como nesse estágio, hoje na atuação minha aqui na cidade, né, no meu ativismo. Eu, em 2015, assim que me formei, fiquei intrigado por não conseguir arrumar um emprego na minha área, né, depois de formado, e comecei a ver que existia um pensamento que estava surgindo nas redes sociais, né, pensamento de formadores de opinião independentes, que eu não via na televisão, que eu não via no rádio. Só te interrompendo um minutinho. Antes disso, em 2013, quando explodiu aquela movimentação espontânea, antes de você descobrir esses pensadores, quando explodiu aquela manifestação espontânea em 2013, você se envolveu, se engajou naquele movimento. Foi. E você, lendo a cartilha que teoricamente impulsionou aquele movimento, quem impulsionou, na verdade, foi o descontentamento da população. A população veio para a rua e nem leu cartilha nenhuma. Mas chegou para você uma cartilha que os grupos organizados estavam distribuindo por aí, via internet, e essa cartilha era pautada em pensamentos da esquerda.
E aí você comprou aquela briga e foi para cima, e foi para a rua, e 2 anos depois é que você descobriu esses pensadores. Me conta essa trajetória e essa ligação entre 2003 e 2015, quando você descobriu os pensadores. Bom, nessa época eu estava fazendo o curso de propaganda e marketing, né? E logo nos 2 primeiros anos a gente trabalha muito mais as teorias de comunicação, né? E eu tive o acesso a pensamentos marxistas, né? Então, tinha um curso, por exemplo, de Revolução Industrial. Então, ele falava um pouco sobre a escola de Frankfurt e comentava que era uma escola que tinha sido criada para combater, né, um padrão que foi institucionalizado, né, por meio aí de uma elite, uma burguesia que, de certa forma, dominava, né, que tinha o status quo da sociedade e que dava as regras do jogo, né? Isso daí me convenceu muito. Um negro, morador de periferia, que se esforçava para vencer na vida, tinha dificuldade, né? Então tinha aquele sentimentozinho, né, de se vitimizar, de se colocar como um coitado, e me pegou, né, esse discurso. E em 2013 eu levei ele, né, tinha até montado um blog na época e criticava muito o capitalismo, então eu achava que era isso mesmo o problema. Só que dentro de mim, eu tinha alguns valores morais que foram regados pela minha mãe, pela minha tia, pela minha avó, inclusive pelo meu pai, e que eu via que conflitavam com todas essas agendas que me passavam. Então, quando falavam de revolução do sistema, eu ia só até o ponto onde diziam da questão de igualdade de dinheiro, de renda para todo mundo, que é o que o socialismo diz, né? Não tem o rico, não tem o pobre, todo mundo tem o mesmo dinheiro. Então eu ia até aí. Mas eles queriam me colocar mais coisas. Então eles queriam, por exemplo, que eu abrisse mão da minha fé cristã, de que existe Deus, de que existe Jesus, de que o aborto não é crime, de que o casamento homossexual ele se equipara ao casamento heterossexual monogâmico, né, de que a Bíblia ela tem as suas contradições e que ela foi formada por homens que na verdade querem dominar a sociedade. Então todo esse pensamento assim me conflitava. E em 2015 eu tive a oportunidade de assistir um vídeo do padre Paulo Ricardo que falava sobre marxismo cultural, e ali eu finalmente entendi, as escamas caíram dos meus olhos, e aí eu entendi por que me passavam toda essa ideia. Então ficou claro que as universidades elas estavam montando um projeto, uma engenharia social, algo que há muitos anos já havia sido elaborado, já havia sido pensado, né, para tentar corromper a sociedade, tentar desconstruir ela no padrão que a ergueu e criar um projeto de um mundo único, aquela coisa utópica, né? É lindo o discurso, maravilhoso, só que não é real, né? E a premissa que esses pensamentos, né, eles tomam é que o ser humano é bom, que o ser humano é capaz de mudar o mundo, que o ser humano é capaz de revolucionar o planeta. Estamos aí no século XXI e a gente viu que não existe nada disso, né? E a base da fé cristã, a base da moral judaico-cristã, ela propõe o quê? Que o ser humano ele é corruptível, que o ser humano ele precisa de regras, porque se ele não houver regras, ele vai gerar um caos na sociedade. Então essa convicção foi o que começou a me nortear no meu pensamento para entender o que era a esquerda, o que era o marxismo, qual era a política que estava sendo desenhada lá em 2013 e estava se perpetuando, que até hoje a gente vê, e qual era o novo pensamento que estava aparecendo por esses pensadores, né? Onde eles têm por base a moral judaico-cristã, que foi necessária, que foi importante para desenvolver hoje as maiores democracias que a gente tem no mundo. E aí você se colocou numa encruzilhada, porque você se descolou daquele pensamento todo que você colou em 2013, nesse processo até 2015, e entendeu que esses pensamentos do Olavo Carvalho, do Padre Coistal, estavam mais alinhados com o que você imaginava como sendo sociedade,
até pela sua criação dentro da igreja, pela sua família, coisa e tal, mas você olhou para o mundo político e não achou um representante que representasse esse pensamento. E aí veio o movimento Vem Pra Rua, né, em 2016, e você abraçou esse movimento aqui em Araraquara, se identificou com ele e foi para a rua. E até ali ainda não existia Bolsonaro, né? Bolsonaro ainda era só um deputado do Rio de Janeiro. Como que esse processo aconteceu depois do Vem Pra Rua? Conta pra gente como é que então, desde 2013, as lideranças que estavam fazendo as manifestações aqui em Araraquara, né, depois de algum tempo, eles se filiaram ao Vem Pra Rua e começaram a liderar as manifestações aqui em Araraquara. E nós temos que reconhecer o trabalho deles na cidade, sim. Né, você fez parte do Vem Pra Rua no começo? Eu não fiz parte, não cheguei a fazer parte do Vem Pra Rua, mas eu acompanhava, então eu estava sempre lá, né, ajudando a erguer o pichuleco, ajudando a coletar assinatura nas 10 medidas contra a corrupção. E foi nessa época que você criou o Endireita Araraquara? Não, nessa época eu ainda estava no processo de aprendizado do que era direita, o que era esquerda, né? Tá. Na época até eu via o Novo como uma opção, por exemplo. Hoje eu já não vejo. Então o Endireita Araraquara... Ele veio na eleição do prefeito Edinho. 2016. Em 2016, na verdade, 2015, tá. Na hora que começou o processo de impeachment da Dilma, tá. Vem Pra Rua, ele fez um trabalho intensivo aqui em Araraquara. Sim, 2014, 2015, até 2016, né? Eles foram importantes, fizeram manifestações grandiosas na cidade. Aí quando chega 2016, você já estava meio que definida a sua linha de pensamento. Aí 2016 eu entendi. Aí você criou o Endireita Araraquara. Aí eu criei o Endireita Araraquara. A partir do Endireita Araraquara, você bateu de frente com uma situação, por exemplo, de uma peça de teatro que foi apresentada enaltecendo figuras femininas. Conta essa história pra gente. Então, houve uma peça de teatro numa escola municipal e ela enaltecia feministas, né, e ensinava, né, que a mulher ela pode ser o que ela quiser, que essa história de de menina ser princesinha, né, isso daí é uma bobagem, onde já se viu, o mundo hoje evoluiu, você não pode mais querer que a mulher tenha só um estereótipo. E, gente, eu defendo a liberdade, né, então a menina pode até não querer ser uma princesinha, mas que isso não seja empurrado goela abaixo, que isso não venha de uma forma ideológica. E a escola era um CR? Era criança pequenininha? Eram crianças do CR, né? Era uma escola municipal. E eu encaminhei essa denúncia para o Rafael De Angeli, para o Elias Chediek, que até hoje, né, eles têm se mostrado aí conservadores, principalmente na questão moral, eles têm defendido essas pautas junto com o Elton Negrini, e mandaram um requerimento para a prefeitura. A prefeitura ali já se sentiu um pouco incomodada, né, porque não estava acostumada com a oposição e me ignoravam totalmente, não respondiam às provocações que eu fazia nessa minha página de 200 curtidas do Endireita Araraquara, mas aos poucos aconteceu uma outra coisa, né? Em 2016, por exemplo, estavam ocorrendo as eleições dos Estados Unidos. Isso influenciou muito a política e as eleições de 2018. Por que eu estou falando dos Estados Unidos? Porque o cidadão começou a ver que existiam pessoas que apoiavam Donald Trump. Por mais que a televisão e o rádio criticassem, as pessoas estavam de acordo com as ideias dele. E ali era um momento que ou a esquerda ela teria que se camuflar, fingir que era conservadora, ou ela tinha que escancarar que realmente ela veio para corromper, para desconstruir os valores. E o que ela fez foi a segunda opção. De que forma isso foi mostrado? No Queer Museu de Porto Alegre, com aquelas exposições, e no MAM, com o Peladão lá onde a criança tocou. Ali foi o momento onde eu vi que não tinha um representante em Araraquara, uma pessoa que tivesse a coragem de se expor, atrair para si essa briga e representar os conservadores da cidade. Então foi onde eu decidi fazer uma manifestação em frente à Câmara Municipal, com o nome Marcha pela Família, em outubro de 2017. E atraiu toda a escória da esquerda para essa manifestação. Inclusive, tinha o dobro de pessoas contra a Marcha pela Família do que a favor, né? E lá eu vi a necessidade de continuar esse trabalho. Então eu saí da minha zona de conforto. E foi esse conflito, esse confronto que teve entre a direita e a esquerda em Araraquara que gerou barulho suficiente e fez com que o Edson Salomão te descobrisse. Exato. Então, depois dessa manifestação... Como aconteceu esse contato? Como foi esse começo? Eu estava pedindo ajuda.
Então eu estava aqui em Araraquara sozinho, brigando, os movimentos conservadores que tinham aqui na cidade, não os criticando, eu até entendo a relevância do papel deles. Eles estavam preocupados com os debates filosóficos, com o amadurecimento das ideias que estavam sendo apresentadas por Olavo de Carvalho, mas faltava o ativismo, faltava a representatividade na rua, aquela coisa de dar a cara para bater. E como eu não vi nenhum deles fazendo isso, então eu, por iniciativa, fui para a linha de frente. E comecei a pedir ajuda de fora. Então eu pedi ajuda, por exemplo, de um partido, que chama Partido Conservador, né, o PACO, e ele passou o contato do Edson Salomão para mim. E aí eu conversando com o Edson, ele fez o convite para que eu pegasse o meu movimento em Direita Araraquara e transformasse em Direita São Paulo Araraquara. Qual que seria a garantia que eles me dariam? De que eu teria o suporte deles. Então eu já via o ativismo que eles realizavam, já via o alinhamento ideológico deles comigo, então eu aceitei entregar o meu movimento nas mãos do Edson Salomão e me colocar à disposição para representar o movimento aqui em Araraquara. E desde então tem sido aí um trabalho representativo, né, em defesa do conservadorismo e que tem ganhado uma projeção e uma certa relevância no cenário político da cidade. E o Direita São Paulo já naquela época estava alinhado ao Bolsonaro, apesar do Bolsonaro ainda estar sentando no avião que decolou depois, porque essa confusão toda aconteceu dia 17 de outubro de 2017 e entre o dia 17 de outubro e dezembro você abraçou o Direita São Paulo. E no dia 27 de dezembro de 2017, você já organizou a primeira passeata, a primeira carreata, né, pró-Bolsonaro na cidade. E em março de 2018, a segunda, aí já com bastante gente, e aí já abraçando uma pré-candidatura que virou candidatura e que hoje é o presidente da República. Conta esse caminho aí pra gente. Bom, então eu decidi dar a cara para bater. Então eu via que a Araraquara ela era formada por conservadores e a leitura que eu faço do conservador de Araraquara é a seguinte: ele não participa politicamente porque ele pode perder muita coisa. Então ele tem a família dele, ele tem os negócios, ele tem os relacionamentos, tem a família, e ele não pode se envolver porque isso vai de alguma forma prejudicá-lo. Então eu via que alguém tinha que sair para falar por essa maioria conservadora. Por mais que ela não pudesse se expor, alguém deveria falar que ela existia e que ela estava a favor de que Jair Bolsonaro fosse candidato à presidência. Então, mesmo sozinho, eu tive essa iniciativa. Meus amigos falavam que apoiariam Jair Bolsonaro, muitas pessoas falavam que gostavam do Bolsonaro, mas tudo em quatro paredes, fechado, porque se alguém ouvisse isso, né, seria motivo de chacota e de exposição, humilhação naquela época. Então eu decidi ser humilhado, atrair o ódio da esquerda, né, e manchar a minha reputação em defesa do Brasil. Então foi isso que realizei no dia 27 de dezembro. Tive uma surpresa, 90 veículos vieram para a cidade, né, vieram carros de Rincão, de Santa Lúcia, de São Carlos, e nós, junto com a ação da carreata, colocamos outdoors, espalhamos na cidade. Isso daí também foi algo que provocou não só o governo, como a mídia, de um modo geral, e até o momento éramos muito atacados, porque era uma coisa improvável numa cidade que elegeu Edinho Silva. E esse movimento começou a crescer, então a página começou a ganhar notoriedade, de 200 curtidas, hoje a nossa página tem 12.000 curtidas, fruto desse trabalho intenso. E o que contribuiu muito foram as transmissões ao vivo que a gente realizava, mostrando o que estava acontecendo em Araraquara. Então parecia que era algo irreal, né? Então eu acho que Araraquara tem essa peculiaridade. As pessoas veem, né, quem é de fora, pensa que aqui o Edinho foi eleito pela maioria, como é pelo contrário, né? São só os 30% que ele usa a máquina para mamar, para alimentar, né, que garante que ele continue. Os outros 70%, eles ainda estão divididos, né? Então, nosso trabalho
começou a mostrar que esse 70% estava reagindo, que essa cidade não é hegemonicamente pertencente ao PT, ela é de fato conservadora. E você incomodou, porque você passou pela greve dos caminhoneiros, depois você passou por aquele problema do baile funk lá no Pinheirinho, que você fez a denúncia, né? Que não tinha controle nenhum, tinha menores de idade, e você acabou sendo processado pela prefeitura também por racismo. Você é racista? Pois é, a primeira prerrogativa que existe, né, na lei que criminaliza, né, a pessoa que cometeu o racismo, é a pessoa ser de outra cor. Então, para você ser racista, você tem que ser de uma cor oposta àquela que você está criticando. Então, só aí já derrubou o argumento do Edinho Silva. Então, como que eu posso ser racista se eu pertenço a essa cor? Né? Inclusive, essa é uma narrativa muito infeliz que a esquerda tem ganhado espaço aí, por meio dos veículos de comunicação, com aquela palavra, né? O racismo reverso, que é um negro que está falando contra o negro. É uma forma deles blindar aqueles que são contra o movimento negro. Mas isso daí, com fé em Deus, ao longo aí das próximas gerações, a gente vai conseguir derrubar. E agora você assume o PSL. Você assume o PSL com esse desafio de consolidar o partido em Araraquara e de trazer para dentro do partido, ou pelo menos para acompanhar a vida orgânica do partido e ajudar a eleger os candidatos que o partido deve forjar no próximo período aí, você tem esse desafio, e que não é pequeno, né? E você citou o médico Danilo Villani. Quem é o médico Danilo Villani? Essa página que ele tem em Araraquara com o Bolsonaro. Traduz, ele é do PSL? Explica isso. Não, bom, o doutor, né, o Danilo Villani é um médico, endocrinologista, e ele tem realizado aí um trabalho importante, né, com a página Araraquara com o Bolsonaro, uma página que também deu apoio incondicional, e foi a primeira pessoa que me viu, abraçou, e até hoje, né, tem aí me apoiado, tem me ajudado a realizar o trabalho aqui na cidade. Ele é filiado ao PSL? Hoje não. E você vai filiá-lo? Provavelmente, com toda certeza. Ele é do novo grupo que está chegando aí. Agora podemos dizer que sim. Perfeito. Eu estou satisfeito. Você acha que faltou alguma coisa, que eu não perguntei alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Só uma pergunta que faltou, sim. O seu deputado estadual, né? O seu deputado? Douglas Garcia. Douglas Garcia. Agora encaixando a pergunta, perdão. O deputado Douglas Garcia, que é o deputado que está aí dividindo a bola com você no dia a dia, que te dá todo o respaldo para que você possa desenvolver essa política que você desenvolve pelo PSL em Araraquara. Como você vê essa relação que você tem política com o deputado em São Paulo e que pode se transformar em benefício para a cidade de Araraquara, politicamente e em termos legislativos também? Essa pergunta ela é muito importante, porque ela trata de algo prático que pode ser feito pela cidade. Inclusive, eu já posso adiantar aqui, né, o trabalho que eu realizo na cidade é um trabalho de coletar demandas, né, e ver quais são aí os problemas da cidade, quais são os anseios dos eleitores de Jair Bolsonaro e de que forma eles podem ser representados através do mandato legislativo do deputado, né? Dentre essas demandas, a minha atuação inicial tem sido voltada para as entidades filantrópicas de Araraquara. Então eu tenho visitado todas as entidades que estão no cadastro de entidades estaduais. Dentre elas, tem uma que a gente já conseguiu uma resposta muito positiva do governo do estado, que é a UDEFA. A UDEFA ela solicitou um repasse aí, uma verba de R$100 mil para a construção de uma piscina aquecida, para realizar um trabalho de fisioterapia. Quem é de Araraquara sabe a importância que tem, né, a UDEFA, porque eles cuidam de pessoas que eram para o Estado estar olhando, né, que são as pessoas deficientes, e por meio dessa provocação realizada, né, na minha assessoria, encaminhada ao deputado, a gente conseguiu a liberação desses R$100 mil que vão auxiliar aí a UDEFA.
Então, inclusive, eu tenho que ir lá mandar esse documento para eles, esse ofício informando essa destinação. Esse dinheiro veio por emenda? Veio. Ou é o recurso que vocês conseguiram liberar? Foi um recurso, né, que a gente conseguiu pela Secretaria da Saúde. A Secretaria da Saúde foi quem destinou. Então, o deputado ele fez uma indicação, tá, e ela foi atendida. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. O Dória, governador de São Paulo, acabou ganhando a eleição quando ele colou o nome dele no nome do Bolsonaro. Ele foi muito rápido de raciocínio naquele momento, criou o Bolsodória e deu certo, né? E o PSL, o seu deputado do PSL. Qual é a relação que ele tem hoje com o Dória, com o governador? O governador deixa as portas abertas ao PSL de São Paulo? Vocês têm facilidade para encaminhar as demandas do PSL, as demandas do mandato e as suas demandas aqui de Araraquara e de outros nomes do PSL pelo Estado? Bom, o que a gente pode falar é que, infelizmente, a amizade que o PSL de São Paulo tem com o governo federal é melhor do que com o estadual. Então, nós conseguimos um diálogo muito melhor com a ministra Damares Alves, por exemplo, quando a gente encaminha demandas para ela, a gente consegue uma resposta mais rápida do que para o secretário da Saúde do Estado, por exemplo. Quem perde com isso acaba sendo a população, de um modo geral, né? Na questão ideológica, existe sim, né, um posicionamento de oposição do PSL na Assembleia Legislativa, mas também existe um trabalho, existe um compromisso dos eleitores, né, dos deputados, dos parlamentares do PSL, em representarem, né, essa população conservadora e trabalharem em prol delas. E temos tido uma certa dificuldade com o governo do Estado, mas apesar disso, temos nos esforçado. Uma coisa que eu posso aqui também, né, relatar que foi muito significativa, não só para o mandato do Douglas, do PSL, do modo geral do Estado, foi a proposta, né, do secretário da Cultura de cortar, contingenciar os gastos nessa área, prejudicando o projeto Guri, por exemplo. E através da minha assessoria aqui em Araraquara, através do mandato do Douglas, que conseguiu também provocar a Janaína Pascoal, nós conseguimos uma pressão que fez com que o secretário da Cultura cedesse, né, e mantivesse esse repasse de recurso para o projeto Guri. Então, assim, apesar da oposição, apesar das discordâncias, o PSL tem se colocado à disposição para lutar e defender aquilo que está dentro do seu alimento ideológico, dos seus valores. Beleza, agora para encerrar, eu tenho uma pergunta que vai muito no sentido do prestígio, tá? Então, o PSL de Araraquara, até outro dia, tinha uma executiva com prestígio político, porque era uma executiva ligada ao ex-deputado Marcelo Barbieri, que tem prestígio político dentro do segmento político dele. Hoje muda essa condição do prestígio do PSL, porque o PSL de São Paulo, quem assumiu é o Eduardo, que é filho do presidente da República. Então a situação de prestígio muda de patamar. Considerando que você e o seu grupo é o representante legítimo do Eduardo Bolsonaro em Araraquara e na região de Araraquara, nós poderíamos aventar a possibilidade de, eventualmente, numa campanha eleitoral, caso o PSL venha lançar um nome para a Prefeitura de Araraquara, que o Bolsonaro pode passar por aqui? Olha, essa pergunta ela vai de encontro aos meus anseios, né? Eu espero poder, sim, estar trazendo o presidente da República aqui para a nossa cidade, porque ele tem um prestígio enorme pela população, pelos conservadores. Com certeza seria muito abraçado, não só por Araraquara, por São Carlos, pela nossa região. E eu sou honesto em falar que essa pergunta até me emociona, né? Porque é um sonho que eu tenho, conhecê-lo pessoalmente. Fiz um trabalho aqui na cidade sem pensar em cargos, sem pensar em estar na política. Isso foram consequências, dado o meu compromisso sério em defender esses valores. E agora eu tenho recebido aí o reconhecimento. Assumindo a presidência do PSL, mostra que tanto o movimento conservador do qual faço parte reconhece meu trabalho, como a executiva estadual reconhece meu trabalho. Então, acaba sendo uma porta aí, né, para facilitar a chegada, quem sabe, não só do Jair Bolsonaro, do Sérgio Moro, também, ministra Damares Alves, que eu receberia com o maior prazer aqui,
o astronauta Marcos Pontes, que já veio para Araraquara, quem sabe ele não vem de novo, né? O ministro da Infraestrutura, Tarcísio, estou precisando recapear algumas ruas aqui, então seria um prazer imenso, e quem sabe a gente não consiga trazer ele e mostrar, né, que Araraquara não é reduto do PT, Araraquara é legitimamente conservadora e ela anseia por representantes que falem aquilo que é comentado nas praças, que é comentado nos bares, nos mercadinhos, nos açougues e que é ignorado tanto pelo governo como pelos grandes veículos de imprensa aqui da nossa cidade. Então é um anseio que eu tenho e vou batalhar para que o PSL de Araraquara tenha um trabalho tão expressivo que chame a atenção. Nós tivemos aí um hacker que chamou a atenção do Brasil. Por que a gente não pode ter um PSL conservador que atrai os olhos, né, de um Paulo Guedes e um Bolsonaro? Perfeito. Beleza? Beleza.